Olá, tudo bem? Eu sou a professora Isabel do EduC e hoje estamos aqui para mais uma live, hoje sobre contação de histórias. O EduC tem um propósito maravilhoso, que é ajudar professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. O que eu faço no EduC é ensinar um caminho. É como se eu te ensinasse um GPS certo para acelerar o processo de aprendizagem das crianças. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yara. Boa noite, Mariela. Estela, boa noite, minha seguidora fiel. A Bianca também, outra seguidora fiel. Um beijo grande para vocês. Hoje nós vamos ter algo muito bom, que é sobre contação de histórias. Eu tenho 2 vídeos aí no YouTube que eu já faço contação de histórias, né? Mediadas. Mas hoje nós vamos pensar um pouco mais como é que isso acontece de forma cognitiva. Oi, Ju, tudo bem, querida? Boa noite. Marivalda, boa noite. Yara, sejam todas bem-vindas. Tem pessoas que eu tô vendo aqui pela primeira vez. Suzana. E aí vocês podem colocar aí de onde que vocês são também, né? Que daí eu fico sabendo. Martinha Soares, um beijo, querida. Que bom que todos vocês estão aqui. Ontem nós tivemos uma live bem especial também, muito boa, que tratava da educação infantil. Ou seja, como trabalhar as operações mentais na educação infantil. Anabel, um beijo grande, obrigada. Camila Pinheiro. Que bom, gente. Então, nós vamos começar. Eu não vi ainda aí a minha seguidora que eu vou chamar hoje, que é a Kátia. Nós vamos ver se ela vai chegar. Ok. Então, antes de apresentar... eu sou a Kátia. A Yara Beatriz é a Kátia. E não sei. Não sei, Kátia, se é você. Acho que não é você. Certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui a Kátia. A Kátia Teixeira. Já chamei a Kátia. Oi. Chamou? Oi, Kátia. Já chamei a Kátia. Não, mas não vai vir pra cá? Isso, muda. Vai, gente. Oi, mudou? Oi. Isso, muda aí. Muda de novo. Oi, muda de novo. Isso. Aí. E deixa mudo. Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Então. Peraí. Problemas técnicos. Peraí, pega meu fone, Duda. Peraí, gente. Peço o teu microfone e eu vou conversando aqui com o povo, tá bom? Pode deixar assim. É que eu tô com 2 telefones. Ah, tá. Pode ser que dê alguma interferência. Vamos lá. Olha, pessoal, se vocês que estão aqui acreditam, meu Deus, olha quem eu vi aqui na minha live, Jairo Salles, meu amigo de paixão. Um beijo grande, Jairo. Então, assim, ó, se você está aqui assistindo essa live e acredita que
criança com deficiência intelectual pode aprender. O lugar é esse, você está no lugar certo. Aqui, todas as pessoas, elas acreditam que aquela criança, aquele adolescente com uma deficiência intelectual aprende. Então, estamos no lugar certo, né? E hoje, para quem está entrando a primeira vez, eu sou a professora Isabel, do EduSer, e o EduSer tem um propósito muito lindo, né? Um propósito que eu fui inspirada, ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou alguma dificuldade na aprendizagem. Então, aqui a gente trata de várias dificuldades da aprendizagem: dislexia, TDAH, déficit só de atenção, TOD, transtorno opositor desafiador. Então, são várias, né? E o mais desafiador, talvez, para nós, seja a própria deficiência intelectual. Que essas crianças, muitas vezes, estão fadadas ou anuladas dentro da escola. Mas elas têm potencial para ser desenvolvido. E eu trato isso tudo nas minhas lives. E hoje, como em algumas lives eu já mediei a história do Chapeuzinho Vermelho dos Três Porquinhos, eu já fiz essa mediação, hoje eu chamei uma contadora de histórias que me segue para a gente bater um papo, para saber a importância da contação de história para o desenvolvimento cognitivo. Então, a Kátia vai estar trazendo algumas ideias para a gente e eu vou ficando com a parte de como é que o cérebro da criança entende a história. Certo? Então, a Kátia vai se apresentar. Kátia, seja bem-vinda, gratidão. E se apresenta aí, conta um pouco dessa história. Então, meu nome é Kátia Teixeira, sou educadora, professora. Hoje eu faço reforço escolar, né? Dou aula de reforço escolar. É muito interessante você falar de tudo isso, né? Da dislexia, TDAH. Eu sou portadora dessas deficiências também. Eu nunca me achava capaz de um dia ser professora. E ainda mais contadora de histórias, né? E para mim foi muito maravilhoso quando eu comecei a descobrir esse mundo, porque lá atrás, quando eu era pequenininha, eu gostava de ir para casa da minha avó, ouvir as histórias dela. Então, era maravilhoso poder ouvir as histórias dela, depois reproduzir na escola, nas férias, era muito bacana. E eu faço isso sobre a mediação da contação de histórias, né? Eu gosto de contar a história para a criança e a gente refletir sobre a história, né? Fazer o desenho da história. Tudo isso aí. Que beleza, né? Sabe, eu não sabia que a tua avó contava história para você, mas o meu avô, que já faleceu, né? Ele era analfabeto. Mas, na minha infância toda, ele contou histórias, entendeu? Ele contou histórias. Inclusive, duas das histórias que ele contou várias, mas duas, eu reescrevi essas histórias. E já estou com o livro pronto, o livrinho pronto, né, para lançar. Só que eu vou lançar a história e a mediação dessa história. Depois em e-book, né? Eu vou estar aí socializando com vocês. Mas que bom que a gente tem a mesma infância, né? A mesma infância. Sabe, eu vejo assim, Kátia, que contar histórias é algo fabuloso. Sim. Quem sabe contar tem, assim, eu vejo que é um dom de encantar as pessoas. Eu adoro contar histórias, que eu trabalho numa escola, né? Então, volta e meia eu estou contando histórias para eles, eu gosto muito. Mas a história que eu vejo em si é que ela pode estar ligada a uma tradição cultural. Por exemplo, aqui na ilha de Santa Catarina, nós temos o Franklin Cascais. E aí ele tem muitas histórias, né? E aí aqui a gente tem esse hábito de contar histórias. Muito, é uma beleza.
Mas a história também, eu vejo, e talvez foi isso que aconteceu contigo, é a cura, no sentido da cura da alma, de você acreditar que você podia ser um dia uma contadora de história, mesmo tendo dislexia ou TDAH, certo? Porque Sim, a história, ela é balsâmica, ela nos tranquiliza, ela nos dá um poder. É no imaginário, mas o imaginário, ele se concretiza nas sinapses. Depois eu vou explicar melhor isso. Também as histórias podem ser terapêuticas, sim, entendeu? Porque assim, a criança que tem um trauma, por uma história, ela pode também reverter esse trauma. sim. Agora, a história também é ideológica, né? As histórias, elas podem estar passando para a criança um valor ideológico, né? De uma, por exemplo, às vezes de exclusão, às vezes de discriminação. Então, nós temos que tomar cuidado. O que é aquela história? Qual é o significado daquela história? Né? Como é que a criança está recebendo aquela história? Então, agora eu quero começar falando um negócio com você, né? Perguntando assim, por que a contação de histórias ajudou você a vencer os seus problemas decorrentes da dislexia e do TDAH? Então, só para quem está acompanhando aqui, que talvez não saiba, a dislexia é um distúrbio do processamento da leitura e da escrita e da interpretação, coisas que são necessárias para um contador de história. E o TDAH é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, a Kátia, ela tinha o problema do processamento da leitura e da escrita e da interpretação e da atenção. Como é que você conseguiu resolver isso, Kátia? Olha, eu vou te falar. Na minha infância, eu tive dois professores que foram para mim super importantes. Os dois me ajudaram. Por quê? Um falava que eu jamais poderia ser professora, porque de todos esses meus problemas, né, dessas minhas dificuldades. E eu ia colocando aquilo no meu coração e falei, nossa, não pode ser. E aí uma outra professora falava assim, não, você vai conseguir. Você tem que aprender da maneira que você aprende. Então eu sou muito visual e auditiva. E aí eu comecei a ouvir e escrever o que eu entendia. E aí eu comecei ali, eu deslanchei, porque eu aprendi essa maneira que eu aprendo. Foi muito bom porque, nossa, todo mundo queria colar de mim. Eu falava, não, vai estudar, né? Vai estudar. Porque lá atrás, na minha época, eu sou novinha, viu, gente? Eu tenho 45 anos. E na minha época, falava-se muito da déficit de aprendizagem, não falava nada da dislexia, nem nada disso. Mas a fonoaudióloga falava para minha mãe que eu era muito criativa, né? Ela falou, nossa, menina é muito criativa. E aí essa professora me colocou no teatro da escola, eu tinha tanta vergonha, não falava, eu tinha uma gagueira de medo, de vergonha de falar, de me expor. E aquilo começou, né, a entrar no meu coração, e até que eu fiquei adulta. E eu falei, nossa, eu sempre amei fazer história, sempre amei contação de história. Eu ficava apaixonada de ver, né? Eu falava, nossa, eu preciso aprender como que faz isso, né? Até um dia que eu cheguei na faculdade e só demorou, viu, gente? E ela falou assim: você é uma contadora de histórias nata, você não precisa nem fazer escola, você sabe contar histórias. E até que eu ganhei um livro chamado Livro Mágico. Eu falei, nossa, eu preciso fazer, desenvolver. Aí comecei a criar. E aí foi da forma que eu comecei a ler para as crianças e falar para ela da importância dela ter imaginação e entrar nesse mundo da leitura, né? Porque as pessoas, elas acham que quando você tem uma deficiência, seja ela qual for, você não é capaz de fazer aquilo que talvez é impossível para você, para outras pessoas não, né? E aquilo para mim assim foi muito. E aí eu comecei a ler as histórias para as outras crianças, para professores, falar dicas. E aí as pessoas começaram a me procurar para contar histórias. Eu falei, não acredito.
Eu falei, nossa, e eu não sabia, porque, vamos supor, eu lia a história do Chapeuzinho Vermelho, eu tinha que fazer a contação da história daquela história. E aí eu fazia o resumo dela, eu lia e relia a história, e aí eu começava a fazer a interpretação da história. Eu falei, pronto, agora eu já sei. Aí quando chegar próximo de eu contar a história, eu fazia de novo a mesma coisa. E as pessoas nem percebiam que eu tinha essa dislexia, ou que eu tenho a TDAH, qualquer outro tipo de dificuldade. Falaram assim, nossa, você conta a história tão bem, mas mal sabia eles, né? Que assim, é uma, é uma superação para mim muito grande, porque contar história é maravilhoso, é mágico, é um momento único, né? Você, eu conto a história do Chapeuzinho Vermelho, do Pinóquio, do Mosquito Federico, é tão fofa a história do Mosquito Federico. Ele põe valores, né? E as crianças uma repete para outra. Ela falou assim: você não acredita, a Procátia contou a história do mosquito Frederico. Você não pode cuspir, você não pode chutar, você não pode morder. Muito legal. Então, mas sabe o que que aconteceu com você? Olha só, a dislexia, uma das questões neurológicas é que o hemisfério direito e esquerdo não se comunicam. E aí você não consegue processar isso direito. Então, cognitivamente estava prejudicada. Aí, olha o que a contação de história faz. Então, a contação de história fez em você isso acontecer e poderá fazer em outras crianças com dislexia também, isso que eu vou explicar. Vejam bem, na hora que tu conta a história, certo? A história, entra como um estímulo. Um estímulo. Tanto que vai pegar a área da leitura, certo? Como a área da imaginação. São duas áreas separadas pelos hemisférios. E a contação de história vai ativar, vai gerar uma necessidade da interação entre os dois hemisférios. Certo? E aí o que aconteceu? O cérebro todo ficou ativado, ficou em movimento, ficou aceso, elétrico, certo? E isso é muito poderoso. Vê só que interessante, é muito poderoso. Então, assim, ó, quando o estímulo entrou, exigindo o diálogo entre os hemisférios, o que que aconteceu? Os neurotransmissores ativaram as sinapses. E elas ativaram uma área que se chama área do prazer. Certo? Então, na hora que tu teve acesso ao livro da historinha, isso te deu um prazer. Então, essa área emocional fez toda a diferença nas tuas sinapses. Uhum. Então, na hora que a criança, por exemplo, escuta uma história, ela cria, como você disse, eu tive uma imaginação. Então, você escutou algo, viu algo e se conectou com o outro lado do hemisfério pela imaginação. Sim. E aí, nessa conexão, você fez transcendência. Foi pensar em possibilidades de como é que você contaria essas histórias. E aí, foi o mágico que aconteceu com a tua dislexia. Você arrumou um jeito de aprender a ler e a contar histórias. Vê só que coisa linda. Então, é isso que aconteceu, né? Você criou novas ligações entre os neurônios. Ativou as sinapses. Gente, é literalmente o que eu tento explicar para vocês, sempre aqui. Como é que o cérebro funciona? O cérebro só vai funcionar se gerar uma necessidade. Qual era a necessidade que você gerou para você? Você queria contar história para as pessoas, né? Interessante. Porque isso te dava prazer. Então, cognitivamente aconteceu assim, sabe? E aí, só mais um pouquinho mais falando para você, depois assim, tudo bem. Só que esse processo, a partir do momento que você começou a contar histórias para a criança,
que ativava também a imaginação, o gosto pela leitura, o prazer nas crianças, por causa do neurônio espelho, que é um neurônio específico que a gente tem. Tudo que você fazia para a criança, o teu neurônio espelho achava que você estava fazendo para si mesma. E ele começou a consertar as tuas funções cognitivas que estavam com problema. Foi isso que aconteceu. Então, Nossa. O que você faz hoje para as crianças, você faz para a criança. Mas o teu cérebro acha que você está fazendo para si mesma, por causa dos neurônios espelho. E isso é mágico. Viu? Surpreendente. Ai, olha, eu sou muito grata porque, além disso, eu vejo Deus, sabe? Porque com tudo isso, muitos falaram para mim que seria impossível acontecer o que aconteceu comigo. E eu, pela força de vontade e a vontade de contar a história para a criança, de ver aquele sorriso daquelas crianças, é muito gratificante de encontrar essas crianças na rua ou numa sala de aula depois de um tempo e eles falarem assim para mim: Pro, nossa, você marcou a minha vida. Nossa, eu lembro de tal dia que você contou tal história. E isso é muito... Eu tenho outros personagens, né, que eu vou criando. Eu tenho a palhaça Sininho, eu tenho a menina Rafaela, que ela é uma menina muito obediente. Então, a partir disso, eu fui criando várias outras coisas, né? Da maneira que eu aprendo, eu também entendi que muitas crianças passam por essa dificuldade, né? E aí eu quis também transbordar isso, né? Um pouco de mim para outras crianças, outras pessoas, até adultos, falam assim: nossa, eu nem sabia, acho que eu também tenho isso aí que você tem, Kátia, porque não é possível. É isso aí. Então, Carla, Kátia, desculpa, eu queria conversar contigo assim, hoje, se você fosse dar alguma dica de algum recurso para que os professores e pais, né, e psico que estão nos assistindo aqui, que recursos eles poderiam usar para encantar as crianças para a escuta das histórias? Olha, tem tantas, né? Porque, olha só, a importância da história é a imaginação, é o lúdico, o vocabulário. São tantas as coisas que os pais poderiam fazer. E uma das coisas que eu sempre falo também é os pais contarem a história da vida deles. Passar como a minha avó contou história, a minha mãe também contou história, e não deixar se perder, né? Porque vai passando de geração para geração. Eu poderia aqui indicar um livro, né? Mas acho que melhor é a história da sua família. Né? Nós podemos usar o recurso de fantoche, de dedoche. Ah, poxa vida, eu esqueci de ter pego. De dedoche, de fantoche. Tem avental, minha amiga Rebeca, um beijo para você. Tem avental que você pode utilizar. O papel. Olha, a sombra. Quando a gente usa a sombra, a contação de história pela sombra é muito bacana também. Olha, deixa eu ver. Eu tenho um livro que eu falo que o livro vai vir contar uma história. Ah, é bem legal também. Sabe, no início da minha profissão, eu comecei lá em 87, numa prefeitura, né? E numa comunidade muito pobre mesmo, sem recurso nenhum. E lá eu tinha que dar um jeito, né? De contar histórias sem livros de literatura. Então, ou eu repetia as histórias que alguém contava para mim, ou eu mesmo inventava. Até no final, se der tempo, eu vou contar essa história aqui para vocês usando uma folha de papel. Então, assim, no meu caso, quando eu vou contar histórias, eu tenho toda uma intencionalidade, certo, da contação, que aquela história vai passar algo significativo para a criança, mas eu também faço a mediação. Então, como é que eu organizo? Sim. Primeiro eu leio aquela história e vejo
quais seriam as funções cognitivas que eu poderia trabalhar, né? O que aquela história poderia estar trabalhando. Depois, que sensações, emoções e gestos os neurônios espelhos poderiam absorver para eles, vendo as crianças, né? Também, como é que eu poderia potencializar essas histórias, de modo que eu fizesse as crianças pensar sobre as histórias. Então, geralmente eu conto a história e depois eu apresento as cenas e a partir das cenas eu faço a mediação. Se é de um livro, né? Se é de um livro, então eu faço toda a mediação. E a criança, ela vai então sentindo todo esse estímulo que é transmitido e o cérebro vai criando um significado a partir daquela história. Então, a história, ela vem para isso, né? Nesse sentido. Não só eu ler a história, mas eu dar um significado e as crianças fazerem transcendências a partir daquela história. Se elas já escutaram uma história parecida, sabe? Quando veio aquele peixinho Nemo, do filme Nemo, ele tinha uma barbatana a menos, né? Uma era pequenininha e outra era maior, normal. Sim. E eu já tive um aluno que não tinha uma orelha. Nossa. E chegava na hora do lanche, ninguém brincava com ele, porque ele não tinha uma orelha. Olha só o nível de, né? Mas eu trabalhei com a turma o peixinho Nemo. Olha. E aí, lá no meio da conversa do filme que eles assistiram, também contei histórias, tal, eu perguntei para eles se eles conheciam alguém que de um lado era diferente do outro, porque geralmente o nosso corpo, né, o que a gente tem num lado, a gente tem no outro. Se eles conheciam alguém. E aí eles contaram que é o fulano, e o fulano falou também, prof, que eu não tenho a minha orelha. Sabe? Então, isso gerou todo um processo que eu trabalhei de inclusão. E no outro dia, na hora do recreio, todo mundo estava brincando com ele. Porque olha, aquele papel do Nemo de ser importante, de planejar bem as coisas, de ser bem articulado, eles transferiram para o amigo da sala. Então, isso foi bem interessante ser trabalhado. Então, quando uma história é mediada, ela se torna mais significativa do que só escutar a história. Sim. E eu gosto de fazer contação de histórias no começo do ano, de certos tipos de história. Por exemplo, na educação infantil, gosto muito de usar a história do mosquito Federico. Por quê? Ela trabalha a educação que não pode bater, que não pode cuspir, né? Que você tem que usar as palavras sábias, por favor, com licença, obrigado. E aí as professoras falam, olha, já tem um aluno aqui que um tá falando pro outro que um morde, outro bate. Olha, tem um pouco aqui daqui. Minhas auxiliares estão me ajudando. Olha meus recursos, olha. Olha aqui, ó. Limpa bem o ouvido para ouvir a história. Que legal! E eu que fui criando. Tem uns fantoches também, peraí. Ah, eu amo esse livro. Esse também é bem legal, esse livro. Ele conta isso aqui quando as crianças fazem bullying com um com o outro. E eu tenho a girafa também. Ela não sabia dançar e todo mundo ria dela, da girafa. Olha só, tô lembrando de cabeça, viu? Porque de tanto contar. E o que acontece? Depois toda a floresta ajuda ele a dançar, a girafa a dançar. É linda essa história. E eu gosto muito dos bonecos, né, dos fantoches. Minha auxiliar pegou a Lara Beatriz, minha pequena. Olha,
Quem é aqui? Olha só. Por quê? A cor, né? Preta. É importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não gostam de falar, então a gente usa esse. Tem as vovó, a vovó também, olha. As vovozinhas. Peraí, que é muito fofinho. É a vovó. Pode falar. Ela também gosta de falar. Fica quieta, vovó. E ela fala, 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 fala. E as crianças obedecem, porque ela gosta de contar muitas histórias, viu? Viu? Obrigada, viu, dona vovó? Ah, e a dona Florinda, ela é toda escandalosa, sabia? Nossa, a dona Florinda, ela é muito escandalosa. Ela grita. Foi esse nome que as crianças deram para o fantoche. E aí, dona Florinda, eu tô na live, você não pode gritar. Não, não pode, viu? Tchau pra você. E é isso. Tá. Olha só, a pergunta que eu te faço. Diga-me. Como você se inspirou para fazer esses bonecos? Ai, olha, foi vendo as coisas na internet. E esses, na verdade, eles são importados. Eles são de Porto de Galinhas. Tá, mas não é o boneco em si, é o personagem, a Ah, personagem. sim. Você se Ah, inspirou em alguém? tem o tio. Ai, meu Deus, como que é o nome dele? Vou lembrar. Ele é bem antigo, meu Deus, como que é o nome dele? Agora você me pegou. É, tem um nome, é tio Tonhão, não é tio Rincão. Ele é muito antigo, ele não faz mais contação de história hoje. Ele marcou minha infância. É muito legal as histórias Ai. dele. E quando você conta histórias, que sensação você tem? A de felicidade. E assim, eu não vejo a hora de contar de novo, de contar de novo. Eu me divirto com a contação de histórias, né? Eu consigo mudar as vozes e criando ali, criando coisas assim cada personagem, cada. Nossa, eu tô tão feliz, gente, de falar que tô emocionada aqui. Eu tô lembrando de várias coisas que eu quero falar e eu preciso ordenar minha mente, né? E porque senão eu fico muito eufórica aqui. Ah, sim, é por causa do TDAH, né? É, E sim, por isso que quando você vai contar uma história, você se planeja antes. sim, Coloca lá o passo a passo que você vai fazer. Então, para o sim, cognitivo, quando a gente tem um planejamento, é fundamental. Porque daí você segue o planejamento e aí você se sente competente naquilo, né? Porque teve um começo, meio e um fim. O TDAH isso, tem dificuldade em fazer isso. E como as é, histórias têm começo, meio e fim, o teu cognitivo, ele se apropriou disso como algo que é necessário para tu fazer qualquer outra coisa. sim. E isso é muito bom mesmo. É. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Agora, mas enquanto a Kátia respira, lembra de mais alguma coisa que quer contar para a gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, quando a criança está atenta a escutar um livro de histórias, eu vou pegar esse cenário, um livro de histórias. Você vai contar essa história. E geralmente, quando a gente conta histórias, a gente também mostra as páginas do livro. Então, Sim, tem dois canais sensoriais que ela está recebendo os estímulos. Um é a escuta. E o outro é ver as imagens, certo? O que acontece lá no nosso cérebro? Na hora que esses estímulos chegam lá, eles vão estimular a uma estimulação das células receptoras. No caso do olhar, quando a criança olha para a história, para aquela cena, a retina dela absorve aquele estímulo e leva para uma área que fica aqui atrás, chama o lobo occipital, certo? Que interpreta
aquele estímulo que está sendo recebido. Esse estímulo, ele é fracionado e distribuído para várias áreas do cérebro, que tem sentido. Então, se ele viu uma árvore, se ele viu uma criança chorando, se ele viu uma nuvem, sabe? Todas aquelas informações, cada uma vai para uma área. E aí a gente chama que essas áreas são áreas secundárias do córtex, que organizam as informações, identificam cada coisa que tinha nessa imagem e o que é útil é guardado na memória curta. O que é útil até no outro dia. Agora, o estímulo auditivo também acontece a mesma coisa. Recebe, né, e vai ser armazenado em várias áreas, que a gente chama de áreas secundárias. Depois, quando a gente faz a mediação, esse processo de armazenar a informação numa área curta, ganha significado, porque você começa a fazer perguntas da história, a criança vai transcender, relacionar com várias coisas que ela já viveu, e aí isso vai ser conectado ou associado com outras vivências da criança, e ela constrói, então, a memória de longo prazo. Por isso que é importante mediar as histórias, e não só contar histórias. Certo? Então, não sei se isso fez sentido para vocês, mas assim, vocês têm que compreender que a história é maravilhosa, é encantadora, trabalha bem o emocional, tudo. Mas se a história for mediada, eu digo que ela faz estrago. Ela faz sabe? Ela vai lá dentro do cérebro e acaba com aquela coisa toda e faz um novo caminho, faz uma nova rota. E aí a gente diz que acontece a plasticidade cerebral. Né? Acontece a plasticidade cerebral. E isso é bom, porque foi isso exatamente, Kátia, que aconteceu contigo. Você acabou encontrando um objetivo na vida, que era contar histórias, e que isso te auto-organizou. Porque o TDAH, ele tem que controlar o comportamento dele. Sim. Então, contando a história com começo, meio e fim, você acabou organizando a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Você toma alguma medicação? Não. Ó, viu? É isso aí. E às vezes não precisa mesmo. Porque é aquilo que você falou, né? Agora, ouvindo uma pessoa que realmente entende, eu consigo compreender um pouco de mim. Eu organizo o que eu quero falar. Antes eu já ia falando, então eu tenho que me organizar, que eu vou falar, eu penso, e aí eu vou falar, né? E isso também é dentro das minhas aulas, que eu programo, que eu planejo, e é o que eu vou fazendo. É que nem uma história que eu fiz esse mês, a gente eu falei muito sobre isso. A história de João e Maria, né? Sobre a madrasta, sobre se abandonar, o abandono, né? E depois a lição que teve. Então, todos os meus aluninhos, eles ficaram super felizes, porque é aquilo que você falou, teve uma mediação, né? A história, ela tem que ter essa mediação, para que eles compreendam, não só ser falada, né? E aí eles fizeram um desenho da história, eles recontaram essa história novamente. Então, quando a criança, a senhora pode até falar mais sobre isso, né? Ela reconta, ela realmente aprendeu, não é isso? Sim, porque por que ela reconta? Porque ela conseguiu guardar essa história na memória de longo prazo, ela conseguiu construir um significado próprio para ela, certo? E aí isso marcou, né? Houve uma mudança cognitiva, ou seja, aprendeu. Ela aprendeu, senão no outro dia ela ia esquecer. E o bom é que
o prazer, a imaginação, a criatividade são coisas importantes para a gente também aprender. Mas, quando você tem uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, algumas professoras, né, que não somos nós, provavelmente, né, não somos nós, algumas professoras que não têm uma informação adequada, elas não acreditam que aquela criança é capaz. Então, a contação de história parece que é uma contação de história para todo mundo e aquele está ali só porque tem que estar ali. Entendeu? A criança é anulada. Eu até usei um termo essa semana que a criança fica desenganada. Ninguém sabe o que fazer com ela, ninguém sabe como interagir, não sabe se a história ela vai ouvir, se ela vai entender, acho que não entende mesmo. E aí a atenção, o foco não é aquela criança, é todo mundo e deu, né? E às vezes o prejuízo maior é quando a gente usa a contação de história, que é tão poderosa para o nosso emocional e para o nosso cognitivo, quando a gente usa a história de forma para controlar as crianças, né? Dizer assim, olha, se você não ficar quieta, não conta história. Ó, sabe? De ameaça, né? Então, esse vínculo com a história, às vezes as pessoas não gostam. Sim. Não gostam de história, não gostam de ouvir, não gostam de contar, porque o vínculo com a história foi um vínculo de um prazer de controlar, né? Um prazer ruim, né? De uma dor, de uma emoção não muito positiva. Isso Sim. também acaba, né? Mas, sabe, eu sempre trabalhei, não sempre, mas um grande período da minha vida, né? Em escolas, numa comunidade bem pobre. E a escola, inclusive, era bem pobre de recurso também, na época, na década de 80. Sim. E aí, eu contei uma história para elas, que foi mais ou menos assim. Vou contar mais ou menos a história para você falar para mim alguma coisa dessa minha história. Tá bom. A história conta a história do Zé. O Zé era um menino aventureiro. Desafiava, né? Desafiava tudo e todos. Ele queria ser diferente. Então, o Zé, ele resolveu fazer um barquinho, para viajar pelo mundo, conhecer o mundo. Por que eu contei essa história para as minhas crianças? Porque quando eu chegava na sala de aula, elas não estavam lá. Elas estavam no meio, na época a gente chamava de favela, eles estavam no meio da favela e dava 1h30 e ninguém chegava. E os pais achavam que eles estavam na escola. Eles saíam de casa e não iam para a escola. Então, o que eu fazia? Da 1h30 até as 3, eu entrava dentro dos terrenos e procurava as crianças e ia trazendo para a escola para que elas pudessem ter aula comigo. Então, eu contei desse menino Zé, que não obedecia a ninguém, né? E o Zé, então, resolveu construir um barco. O barco, mas era sol, né? Tinha sol lá. Daí, antes, ele construiu um chapéu. Um chapéu para proteger ele do sol. Depois que o barco ficou pronto, porque eu vou ensinando as crianças, né, do chapéu sai um barco, tal, a dobradura. Aí, o que aconteceu? O Zé se despediu de todo mundo e as pessoas diziam, Zé, não vai sozinho, é perigoso, você não pode sair sozinho aí pelo mar. Só que o Zé não obedeceu ninguém e foi mar adentro. No meio da viagem, deu uma tempestade e arrancou um pedaço do barco do Zé. Depois veio outro raio e arrancou o outro lado. E, por fim, veio um outro e arrancou a vela. Gente, não se sabe o que aconteceu com o Zé. Até hoje, a única coisa que acharam foi a camiseta do Zé. E a partir dessa história, eu mediava
para trabalhar isso, né? Que você pode ir para qualquer lugar, mas não deve ir sozinho, se você não sabe onde vai. Que você, né? Eu trabalhei tudo isso para não se perder. Até hoje, nem eu sei onde está o Zé. Assim, e assim, eu não tinha esse papel colorido. Eu tinha jornais. Jornais de papel, jornal, hoje nem tem mais, né? Jornal, sabe? Eu usava folha de jornal para contar as histórias. E as crianças ficavam atentas. Ó, a Anabel está dizendo, foi a primeira história que escutei da Isa. É, realmente. Eu contei essa história para você. Então, o poder da história é esse, né? É o encantamento. Mas o encantamento é apenas um caminho para você desenvolver as funções cognitivas e as operações mentais. Como? Identificar, classificar, categorizar, seriar, porque tudo isso tem na história. Na história você identifica os personagens, você vê a seriação, porque tem começo, meio e fim, né? Você compara os personagens, as atitudes dos personagens, você classifica quem é o bonzinho, quem é que não é tão bonzinho na história, então classifica. Você levanta a hipótese do que vai acontecer na próxima página do livro, você levanta hipótese, né? E que essas hipóteses podem ser, a minha pode ser diferente da sua, que é o raciocínio inferencial. Então, a gente vê que a história é poderosa para trabalhar as operações mentais. E eu trabalhando as operações mentais, eu conserto, eu arrumo as funções cognitivas que estão deficientes no meu aluno. E aí ele vem a aprender a ler, aprender a escrever, a resolver contas, entendeu? Porque às vezes a pessoa diz assim, meu aluno tem deficiência intelectual, então ele não aprende. Isso não é verdade. Porque a aprendizagem não é só leitura e escrita. Ele pode aprender várias outras coisas. Então, eu tenho que descobrir qual é a função cognitiva que está deficiente. Que a deficiência não está na pessoa, está na sua função cognitiva. E aquela função cognitiva deficiente, o que eu faço? Eu uso as operações mentais para consertar ela. E é o que aconteceu contigo. Só que você fez isso sozinha. Você se auto-organizou. Quando você fez, você classificou uma história, identificou a história que tinha mais sentido para você, categorizou os personagens, fez os personagens, deu significado e sentido para eles. É assim, você fazia para o outro, mas a mediação aconteceu em você mesma. Por isso que eu falo que as mediadoras, quando você é mediadora, você tem toda uma intenção com o teu aluno, mas o que você está tentando consertar no seu aluno, você conserta em você e melhora em você mesmo. Verdade. Então, isso aconteceu contigo. Verdade. E cada vez eu vejo a melhora nisso, porque hoje eu estudo algumas coisas online e é muito difícil para mim, porque a dislexia, ela me dá, quando eu começo a fazer muita leitura, me dá dor de cabeça, e eu preciso dormir para compreender tudo isso. Eu vi que eu melhoro quando eu durmo, né? Então é muito difícil, porque às vezes você tem que acordar cedo, você tem uma obrigação, você tem as coisas a fazer, e é necessário você dormir. E eu comecei a perceber isso, e aí eu comecei a falar, não, eu posso, eu vou conseguir, eu posso fazer tal coisa. E eu falo que cada vez eu mesmo vou vencendo os meus limites. E eu acredito que tem muitas crianças dessa maneira, né? Um exemplo, eu comecei a fazer a contação de história numa escola estadual, aqui eu sou de São Paulo, capital, extremo leste de São Paulo, né?
E as professoras não levavam os alunos na biblioteca. Só levavam os alunos na biblioteca aqueles alunos que sabiam ler, terceiro ano, quarto ano, ou levava na biblioteca para fazer jogos. E quando eu comecei a fazer uma contação de história da importância do ler, e que as crianças pegavam os livros, pra você ter uma noção, eles tinham medo do livro. E aí foi quando eu inventei essa história do livro mágico, que o livro ele fica feliz, que ele fica colorido quando ele está feliz, quando você tem a leitura dele. Ele fica triste quando ele fica preto e branco. E quando você nem pega no livro para ler, ele não tem nenhuma palavra. Então, aí as crianças assim começaram, meu, como é lindo, nossa, é lindo essa história. Nossa, agora eu vou começar a ler. E aí eles pegavam o livro para fazer leitura e começavam a inventar as histórias. Eu olhava assim e falava, gente, que lindo, que rico. Eu amava ver aquilo, né? Agora que essa pandemia é terrível, mas eu sempre falo para os pais, para os alunos, faça leitura. Faça leitura, que isso, assim... Eu falo assim para as crianças, quem já foi no mundo do dinossauro? Eu falei, eu já fui. Quem já foi na Lua? Eu já fui. Então, eles já começam a entender que a gente pode viajar em vários lugares, né? Eu falo que os adultos não sabem fazer isso, viu, gente? É, né? Então a história é maravilhosa, as histórias. E nós, assim, os professores, eles têm todas as ferramentas. Eles têm tarefas, eles têm livros de histórias, eles têm criatividade, sabe? Tem um potencial, mas ainda não sabem mediar, que é utilizar a neurociência e a mediação como um suporte para desenvolver a inteligência do seu aluno. Então, não sabe fazer isso ainda. Então, quem está me seguindo, aprende. Então, já tem a Gisele, que já está botando em prática, a Simone, que já está botando em prática, sabe? Como uma experiência de ir colocando em prática para ver o resultado. E o resultado é imediato. É verdade. É imediato. A criança já vai organizando e conforme você vai fazendo, vai vindo mais e mais e mais. Quando você vê, a criança já está num nível bem mais elaborado, já tem justificativa, já tem argumentos, já toma decisão, já faz escolhas, porque isso é importante, né? Então, a contação de história eu amo, né? Amo de paixão, assim. Amo Eu mesmo. também. E é tão interessante que aqui, eu não sei, aí onde você mora, eu vi, e assim, conversando com muitos professores, de coordenadores, o que ocorreu? Dentro das 6, que é a creche, foi se perdendo a contação de histórias. E os próprios professores, eles não sabiam fazer contação de história. Porque ler livro não é contar história, né? Não é fazer contação de história. E aí eu comecei a dar essas aulas e hoje eu já atendi 400 e poucos professores ensinando a fazer a contação de história. É muito legal. Porque eu ajudo eles nos recursos. E às vezes você nem precisa ter recurso, né? Igual você falou, um papel, um simples papel ajuda a criança a poder observar a imaginação. É que nem às vezes eu falo, uma caneta pode ser uma pessoa. É só você falar para a criança e ela vai imaginar. O adulto, ele fica pensando, uma caneta, uma pessoa, não sei o quê. Mas a criança não. Ela entra mesmo nesse mundo da imaginação e aquilo para ela, nossa, é vida. É Então, muito... aí você tem, nesse momento, você junta os dois hemisférios. Aquele que é racional e aquele que é por emoção. Para dar sentido às coisas. Sim. E aí que materializa, por exemplo, uma criança com dislexia, uma possibilidade de aprender. Isso é muito bonito, muito bonito. Deixa eu ver, alguém quer fazer uma pergunta para a gente? Eu ganhei a coleção da Disney por dia. Eram 4 volumes e foi um dos melhores presentes que recebi. Ah, lógico.
É maravilhoso mesmo essa coleção, né? Eu acho que agora tem mais do que uma versão dessa coleção aí. Alguém quer fazer uma pergunta para a gente, para a Kátia, para mim? Algum comentário? Olha, eu vi muitas pessoas aí que estão aí. Um beijo para Carla, para Fernanda, para o meu tio. Um beijo para essa turma. Não sei mais quem está me vendo aí. Um beijo. Obrigada por estar nos prestigiando, né? Qual é a pergunta? Se eu É, souber responder, eu pergunto, hein? Eu respondo. é, então é. Mas eu E acho que o aí? pessoal ficou satisfeito com o nosso encontro. Ah, Espero também que você tenha gostado. com O teu certeza. trabalho é maravilhoso, né? Vai em Obrigada. frente. Olha, uma dislexia não é motivo para definir quem você vai ser, tá? Verdade. Não é, não é. Ah, tem uma pessoa aqui que botou, acho que a Gisele botou, como devem ser as histórias para as crianças de 2 anos. Pode falar? Posso. Ah, eu gosto, eu tô até com umas aluninhas dessa idade. Eu uso muito o mundo de faz de conta, gente. Lá as antigas histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, A Princesa e o Sapo. Eles amam e curtinhas. Crianças pequenas, dessa idade, de 2 anos, histórias curtinhas. Mesmo que o livro ele for comprido, você deixa essa história curtinha. Se você quer chamar atenção, você usa a indagação da voz, tá bom? Essa é a dica. Tipo assim, ó. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho. Mas de repente, aí chama de novo atenção para eles, entendeu? Eles até se assustam. É desse jeito. Sabe que hoje meu filho tem 20 anos, né? E eu ganhei uma história dos Três Porquinhos. E era uma história grande da Ana Lúcia Machado. Era uma história bem grande. E eu contei a primeira vez, ele gostou, ele pediu para contar de novo. E olha, nós contamos para ele mais de 1000 vezes a história. E à Ele noite ama. ele escutava a mesma história todas as noites. Aí, às vezes o meu marido chegava, eu estava contando a história, eu dizia para ele, tu continua, sabe? Porque eu tenho que fazer comida pra gente. Porque assim, meu filho de olho fechado dizia assim, ó. Aí eu dizia, vou encurtar essa história, né, para ser mais rápido. Daí ele não abria o olho e falava, mamãe, faltou você contar aquela parte. Eu dizia, meu Deus, aí voltava, contava aquela parte. Porque ele tinha hiperatividade, né? Então, eu acostumei ele a contar histórias para que Uhum. ele pudesse se acalmar e dormir. Aí eram histórias longas, mas ele acabava dormindo. E até hoje ele é um excelente leitor. Graças a Deus. Hoje ele lê bem, já não tem mais a hiperatividade, né? Sim. Mas foi muito bom. Mas é isso. Kátia, gratidão. Foi uma noite maravilhosa. Ah, Adorei conversar contigo. Espero que você tenha gostado eu também. amei. Gratidão para você também. Eu amei estar aqui. Espero que possamos falar mais vezes. E mesmo as pessoas aí que estão nos seguindo, né? Estão vendo essa live, quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, uma dica, pode chamar. Ah, alguém botou uma perguntinha aí. Vamos ver aqui. Ah, Em qual momento você deu esse plim de contar histórias? Seu cérebro entendeu que você teria outra forma de aprender. É isso, nós conversamos aqui, foi isso aí mesmo que aconteceu, né? Na hora, ela viu um sentido, ela construiu um sentido, e foi quando você tinha mais ou menos quantos anos, Kátia? olha, eu acho que foi quando eu comecei a entrar na faculdade, um pouco antes. Ah, E então. porque eu falei assim, eu preciso fazer, como que eu vou ser professora, né? Como que eu vou fazer isso e, e poder falar com as crianças? Como que eu vou fazer isso? Então, primeiro foi para eu aprender,
né? Eu gostava muito de contar história, de ouvir história, mas eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso. E até tanto é que antes da pandemia eu só estava vivendo disso. Eu vivia de contação de histórias. Kátia, olha só, o Instagram vai tirar nossa live, que já deu Ah, uma meu Deus. hora. Olha, um beijo grande para ti, para Um todo mundo, beijo. gratidão. Até semana que vem, Gratidão, que nós Bê. vamos ter 3 lives. Terça, quarta Obrigada. e quinta vai ter live, hein? Da E semana hoje que é dia da vem. língua portuguesa, hein? Olha que legal, que Ah, honra, hein? que bom! Um beijo grande para todo mundo, gente. Beijo, Kátia, obrigado. gratidão. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Uhul!